Olá, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a professora Sheila Vitorino. Eu sou do Centro Municipal de Formação Continuada, que é o CREFICOM, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. Lá, nós oferecemos cursos para profissionais da rede e também para outros agregados, alunos de licenciatura, enfim. O CREFICOM, né, tem essa prerrogativa de também reservar um percentual de vagas para que outras pessoas também possam fazer esses cursos que nós oferecemos no Centro Municipal para os profissionais da rede de São Gonçalo, da rede de ensino. É uma honra estar aqui. Esse é um trabalho chamado CREF Conversa. Ele surgiu em em 2017. Fosse em 1000, a gente estava aí lá atrás. Então, surgiu em 2017. E ele era uma atividade presencial em que a gente pensou, eu e a professora Isabel Tubino, também do CREFICOM, de estabelecer temas contemporâneos que pudéssemos conversar sobre temas diversos, de currículo, de vida, de sociedade, enfim, que a gente pudesse estabelecer uma roda fluida de conversa. E nós oferecíamos sempre, e é oferecido, a gente manteve também nesse formato remoto por conta da pandemia, sempre às últimas quintas-feiras do mês. Então, tivemos que fazer essa adaptação, que está sendo muito frutífera, porque a gente está tendo também um alcance muito grande de público, e que depois também acessam as nossas lives e assistem. Faz parte também do CREFICOM, nesse momento remoto, o webinário, que é conduzido pela nossa diretora Mitsu Takahashi. E, enfim, vocês vão ter essa programação aí, que a gente sempre publica no Facebook. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, de todas e todos. É muito bacana compartilhar com vocês, conversar com vocês, porque eu acho que quando a gente estabelece, né, o que a gente chama da gira, da roda, nessa fluidez de conversa e de saber e de compartilhamentos, é assim que a gente caminha bem. Eu quero agradecer também a equipe CREFICOM que está presente, toda a equipe, sempre assistindo. Agradecer a Neuza Santos e Souza, né? A gente até brinca, porque a Neuza ela tem o nome de uma escritora famosa para a gente, né? Uma escritora negra muito famosa, Neuza Souza Santos. E a Érica Espíndola, que são a equipe técnica, neste momento, que estão por trás aí das câmeras, elas não aparecem, mas elas dão todo o suporte, assim como a equipe CREFICOM como um todo, a quem eu agradeço muito esse momento. Então, na verdade, sou eu com todas, né, e todos lá, nós temos 2 rapazes conosco lá no CREFICOM, em toda a equipe. Bom, acho que eu falei tudo que necessitava falar nesse momento, mas antes de apresentar a nossa convidada e falar da biografia dela, que é um prazer, e eu estendo, né, esse cumprimento a Cíntia Barreto, obviamente, que é a nossa convidada de hoje, que aceitou gentilmente estar conosco, uma mulher assim, cheia de compromissos, enfim, mas aí eu falei com muita antecedência, não é, Cíntia? E ela aceitou. Eu queria começar, como professora de literaturas que sou, sempre começo com uma literatura, né, com um texto literário. E aí esse se chama Brinde. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Esse momento que a gente está de pandêmico, em que o nosso emocional está um pouco abalado e que a gente se sente, às vezes, um pouco de mãos atadas, mas a vida é muito mais que isso, né? E eu acho que essa conversa ela tem tudo a ver, porque a literatura ela é vida, né? A literatura, o Todorov fala isso, né? Nos faz viver experiências singulares, né? Naquele livro A Literatura em Perigo. E eu acho que a conversa com Cíntia hoje vai propiciar isso para a gente de uma maneira assim, muito gostosa. Então, se chama Brinde. Se não for hoje, não faz mal. O tempo guarda e embala o que ficou. Recolhe e transforma açúcar em sal. Hoje é o dia do meu nascimento. Não da certidão datada e registrada, mas daquele estar de novo em si, centrado em ser original. Faça um brinde ao que ainda não vivi, mas está por vir. Existência gaiata e dançante, danço agora uma ciranda imaginária, com minha saia rodada, girando o mundo. Gira, gira, gira a vida e o que sobrou de mim. É de Cíntia Barreto, Em Trânsito. É um livro que eu gosto muito, eu já trabalhei com os meus alunos, eles amaram,
Na época, ela me ofertou até mais alguns exemplares, então eu podia trabalhar lá. Eu comprei o meu, depois ela me ofertou, me brindou também com uma dedicatória, tá aqui, ó. Ah, bonitona. Enfim, aí agora eu vou falar da nossa convidada. Peraí. Cíntia Barreto é doutora em literatura brasileira pela UFRJ, coordenadora de pós-graduações na Universidade Cândido Mendes, professora de língua portuguesa da CEDUC, idealizadora e curadora do projeto de incentivo à leitura Conversa Literária, escritora e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, da UFRJ. O currículo da Cíntia é mais vasto, mas a gente fez aí um pocket, né, como a gente chama, mais curtinho, porque vocês vão poder, né, ouvi-la falar. E eu tenho aí na tela para vocês uma das últimas publicações dela, a penúltima, né, que é Lia, super interessante, eu recomendo, né, o meu está aqui também. Só está faltando a minha dedicatória, a minha assinatura, a minha dedicatória da Cíntia, né, não está aqui, eu comprei depois. E está aqui o Lia, que eu recomendo, é uma leitura muito gostosa. Esse jogo de palavras, a gente vai falar sobre isso, né? Lia leu o mundo. Cíntia, Lia leu o mundo. E Cíntia leu o quê? Com vocês, Cíntia Barreto. Nossa, que delícia, hein, de apresentação. Estar com uma amiga é sempre muito mais gratificante, né? Muito legal, Shirley, muito obrigada por essa apresentação, principalmente, primeiro, por me fazer o convite para estar aqui de novo no CREFCON, agora em outro formato, né? Eu lembro quando eu fui a São Gonçalo te encontrar, estávamos lá com Sônia, com toda a sua equipe do CREFCON, foi maravilhoso, foi de manhã, né? Uma amiga sua foi me buscar e eu fiquei lá até final da tarde e foi realmente um dia inteiro muito gostoso, né? Inteiríssimo, assim. Então, nossa, quanto tempo já tem isso, né? E a segunda vez estamos aqui no seu evento maravilhoso, quando eu digo seu, claro, você representando toda a equipe, né? Então, assim, é muito, muito gostoso. E sem contar, né, para quem não sabe aí, fica registrado que eu e Shirley nos conhecemos, né, na equipe do Currículo Mínimo, né? Na equipe do CEDERJ, né? Ficamos ali quase um ano juntas, né, criando, né, reelaborando, porque nós fomos da segunda equipe. Depois eu não quis participar mais, a ainda ficou mais um pouquinho, mas foi muito legal e me deixou aí essa amiga, né, que até hoje estamos juntas, agora ela também está lá na pós comigo. Enfim, é uma amizade que mistura também esse lado profissional e é muito bom, né, a gente seguir juntas aí. Então, Shirley, eu fico muito feliz, assim, ela não tinha me falado isso ainda não, né? Ela falou rapidinho antes, quando estava anunciando aqui nosso encontro, que tinham em trânsito, eu não lembrava, porque é bom falar também para o pessoal, porque eu investi muito na minha carreira nesse sentido. Eu não fiquei esperando a editora me achar, também não fiquei mandando para N editoras, não. Ainda mais que eu comecei a escrever poesia, né? Desde os 16 anos que eu escrevo poesia. Eu tinha meu caderno, aquela coisa do diário, caderno. Eu sempre tive diário. Sempre que eu me entendo assim, por pré-adolescente, eu tinha diário, tinha agenda que virava diário. A agenda virava diário, né? Então, assim, eu sempre escrevi poemas, pensamentos, né? E tal. Então, depois eu fui chamada para participar de coletâneas, quando eu fui pesquisadora do CNPq da Biblioteca Nacional. Eu era estudante de letras em literatura brasileira pela UFRJ, e eu fui trabalhar lá. Na verdade, eu ia fazer um inventário, alguma coisa assim, na seção de iconografia, periódicos, e lá descobri que na seção de manuscritos tinha uma bolsa para pesquisadora de 2 anos, né? Pesquisadora do CNPq, e aí eu consegui essa vaga, e lá fiquei, e lá também conheci um mundo totalmente diferente da literatura, daquele que uma graduanda conhece, né? Eu comecei a conhecer os originais das obras, vieram às minhas mãos as correspondências da Clarice Lispector, muito antes de alguém pensar em transformar em livro, né? Enfim, eu tive contato na seção de manuscritos com muitos originais, né? Até aqueles do Gregório de Matos, né? Foi lá que eu conheci o Tom Farias,
como pesquisador, o Ricardo Oiticica, né? E mil outras pessoas. E era a gestão do Afonso Romano de Santana. Sem querer, lembrei o seu patrono aí, né? Como é que é o nome que você fala? Do CREFCOM, o Afonso Romano, né? Ele é do Proler, né? Que, inclusive, quando eu esqueci de mencionar, é porque está tão entranhado na gente que o CREF Conversa tem o patrocínio, o apoio do Proler, que é o programa de leitura que eu participo com a Isabel e tem mais outras pessoas. Enfim, é um programa voluntário, né? E é muito bacana. O Afonso Romano aceitou ser o padrinho do Proler. Foi ótimo você falar. Não, foi bom, tá vendo? Porque eu gosto disso, de não ter uma live que a gente fica planejando muito, até porque, como você acabou de falar, minha vida é muito atribulada e eu não tenho tempo. Se eu parar para organizar um estudo para uma live, eu não vou conseguir, porque não tem como mesmo. Então, eu deixo fluir, né? E é muito legal, porque a gente tem bastante coisa para falar, né, Shirley? Então, Opa! É isso. Então, assim, aí na gestão do Afonso Romano de Santana, que foi em 94 que eu fui pesquisadora, 1994, nós estamos ficando velhas, Shirley. Em 1994, eu fui pesquisadora do CNPq na seção de manuscritos, conheci Virgínia também, Pinheiro, né, que hoje é professora da UF, já era, né? Bibliotecária poderosíssima, adoro ela. Então, conheci muita gente, né? A mulher do Domingos Meirelles, a Lúcia, Maria Lúcia, que ficou muito minha amiga na época, né? Todos passavam ali pela Biblioteca Nacional. Então, é óbvio que se hoje eu tenho essa multiplicidade, essa coisa multitarefa, isso vem do meu DNA mesmo, dessa trajetória, né? Que foi, assim, sempre multifacetada, né? Então, o Joel Rufino também, que nos uniu, né? O Joel foi também o padrinho da pós, né? Então, assim, a gente tem uma estrada muito ligada à literatura, não só como estudante e professora que somos, né? Professoras que somos de literatura, mas também nesses bastidores, né? Literários todos de produção. Então, por que eu falei disso? Porque eu queria falar do grupo Poesia Simplesmente, porque foi na gestão do Afonso que ele criou o Proler, né? Sem querer, estou homenageando aqui, sem querer querendo, mas sempre é bom homenagear o Afonso, porque ele foi uma pessoa realmente extremamente importante para a repercussão que a literatura brasileira tem hoje no exterior, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, assim, na gestão do Afonso na Biblioteca Nacional, ele criou o Proler, a Casa da Leitura, ele levou a literatura brasileira para as grandes festas literárias internacionais, foi ele. Eu estava lá, eu sou testemunha viva dessa história, né? Levou Saramago lá para a gente, e eu não tinha máquina fotográfica nessa época, senão eu teria tanta foto. Né? Então, assim, era muito, muito efervescente, sabe? Eu fiquei lá de 94 a 96 nossa, muita coisa. E ele criou também os cursos de extensão, aí que eu queria chegar. Sempre tinha curso de extensão gratuito pela Biblioteca Nacional. Então, o que ele faz? Eu fiz quase todos que podia, porque eu era só estudante, delícia, estudante tem que aproveitar para estudar. Aliás, uma coisa que eu vou falar sempre para o meu filho: faça tudo que você puder, que depois, se você acha que está tarefado, você vai ver que é estar tarefado casado, com filho, ou mesmo que você esteja solteiro, você tendo que cuidar de você, das contas, disso, daquilo. Então, eu estava naquela função estudante de letras. Olha que delícia. Pesquisadora do CNPq. Papai e mamãe pagavam as contas, papai e mamãe me davam comida e abrigo. Então, eu só tinha que gastar com o quê? Comigo mesma, né? Então, realmente, isso, meus pais foram, assim, sensacionais. Vai estudar. Quando eu falava, vou ficar até mais tarde lá, que eu vou ter curso de extensão, não tinha problema algum. Então, eu fiz muitos cursos pela Biblioteca Nacional, e aí um desses cursos foi com o Roberto Pontes, que era de poesia, porque eu, estudante, com 19, 20, 21 anos, gostava muito de poesia. Então, tudo que era ligado à poesia, eu fazia um a mais. Fui fazer esse curso, lá conheci a Laura... meu Deus, Laura Esteves, né? O Silvio Castro, nossa, Adelaine Brasil, depois que eu conheci os dois. Conheci primeiro a Adelaine, conheci depois. Conheci primeiro a Laura Esteves, né? E o Silvio. Estavam fazendo curso como eu, alunos do Roberto. E aí fizemos o curso dele, foi maravilhoso, não sei o quê. Neste momento, a Laura teve uma ideia.
em 94, 95, entre 94 e 96, agora não lembro o ano certinho desse curso. Mas foi lá que Laura falou, vou criar o Poesia Simplesmente. Eu participei dessa criação. E ela me chamou, só que eu, na época, não podia. Né? E ela estava se aposentando, o Silvio também. Eu falei, me espera que um dia eu vou. Um dia eu vou. E lá pelas tantas, ela não me esqueceu. Assim, eu acabei não participando do grupo, mas participei de alguma forma. A gente não perdeu o contato, trocou telefone, bip, né? Naquela época era bip. É. Um pouquinho depois do bip. Aí, mas a gente trocou contatos. E aí, quando ela formou Poesia Simplesmente, uns anos depois, ela me achou, e eu já era aí mais tarde professora do André Murruá. O grupo foi o André Murruá. Eu fui várias vezes ao Teatro Glaucio Gil participar, com participação especial, e participei, falando poesia, né? E participei de 3 antologias poéticas do grupo, que a gente bancava, não é isso? A gente banca lá, cada um dá sei lá, 100, 200 para o poema sair, para o livro acontecer. E eu amei, porque quando eu saí nessa coletânea, eu comecei a ser conhecida de um grupo, né? E depois, mais tarde, começaram a me cobrar. E seus poemas, Cíntia? Você tem livro? Eu falei, não, eu não tinha livro, eu só tinha participação em coletâneas, né? Que já era uma coisa legal. Sim. Mas aí depois passou muito tempo, eu continuei escrevendo sem publicar, lia para um aqui, lia no bar ali, lia no Poesia Simplesmente, né, na faculdade, onde desse eu estava falando poesia, escrevendo poesia. Mas, quando chegou perto dos 40 anos, já não tinha mais 20 e poucos, né, 19 e 20, falei, não, agora está na hora de fazer meu primeiro livro de poesia. Aí eu fiz, né, produção independente, né, o Entre Nós, que Shirley foi lá no meu aniversário. Fui, Eu tenho ele também. Ele está lá no Crescon. Ele é ótimo. Então, assim, é um livro que meu xodózinho, assim, né, de poesia, porque eu fiz uma festa de 40 anos. O Joel Rufino, que já era meu professor aí, né, estamos falando de 2012, né, 26 de dezembro de 2012. E o Joel fez um prefácio belíssimo, né? Lindo. Me levando mesmo para o mundo literário. Eu mandei o livro, né, para o Tiago de Mello. Tiago gostou de um poema, escreveu um poema para mim no último livro dele de poesia. Eu acho que tudo está interligado. Então, assim, minha carreira literária foi por aí. E eu acho que tudo isso tem a ver com literatura contemporânea. Eu não sei se foi isso que você pediu para eu fazer. Você falou para me apresentar isso. Não, tá ótimo. Eu falei, Cíntia leu... Então, e Cíntia? Lia, e Cíntia leu o quê? Então, você já fez um percurso aí, né, de uma leitora voraz, de uma pesquisadora, porque está muito ligado, né? Nós somos professoras, mas, na verdade, existe aí todo um trabalho de escritura, um trabalho seu, né, próprio, como você falou, que é muito bacana, que você publicou o Em Trânsito, por exemplo, que é um livro que eu gosto muito, as poesias são muito, muito bonitas, e no final eu vou ler uma, que eu acho que você não vai se lembrar, que tem tudo a ver com este momento agora, inclusive com o título. E aí eu te pergunto o seguinte, você falou assim, e tem o projeto Poesia Simplesmente. E o que é para você a literatura? E o que é a literatura? E o que é a literatura na contemporaneidade? Ótimo. Tem aí uma questão aí para pensar, né? Literatura e a literatura hoje, na contemporaneidade, é isso? O que é isso aí? Fala para gente. Isso. Olha só, eu vou te responder até com um poema meu, para a gente ficar bem literário aqui. Super gostoso, Tem um poema que se chama Inscrição. Aí eu posso dizer o que é literatura para mim, assim, eu, Cíntia, né? Inscrição. Levem os livros, mas deixem o verbo. Roubem os escritos, as ideias jogadas ao vento, mas deixem a profusão de sentimentos. O turbilhão de fantasias, agonias, nostalgias e feridas dessa carcaça erguida. Enquanto tiver nas mãos a medida, o teclado vai continuar a tocar. Se tentarem me parar, eu berro e mostro meu corpo marcado a ferro. Inscrição. Isso é literatura para mim.
é uma profusão de sentimentos, de agonias, então, é claro, de belezas. Eu comecei a escrever literatura muito para colocar para fora aquilo que me incomodava, não as belezas da vida, porque aí vai Uhum. também de cada autor. Uns querem escrever a beleza, outros querem escrever as agonias, né? Aquilo que extrapola, aquilo que sufoca, né? Então, no meu caso da poesia, sempre foi aquilo que me sufocava. Né? Então, nossa, com quem que eu vou falar sobre isso? Ou eu não consigo falar isso de uma maneira que eu gostaria com o outro. Ou fica agressivo ou fica bobo, mas não fica o que é. E aí a poesia, para mim, sempre foi esse espaço de conseguir falar melhor o que eu estava sentindo. Né? E, claro, sempre preocupada com a linguagem. Talvez não no início tanto quanto agora, porque cada vez a gente vai realmente, igual vinho, né? Vai tentando melhorar. A ideia é essa. Então, eu vejo poemas meus dos 15, dos 16, 17 anos, eles são bonzinhos, mas os de hoje são muito melhores. Né? O que eu posso... Experiência, né? Vai burilando, né? Como você falou, deixem o verbo. Deixa eu Qual a ver. importância do verbo? Né? O verbo como palavra e o verbo como Isso, ação, né? como ação, é. Então, eu sempre estou pensando nas múltiplas possibilidades da palavra. Sempre foi assim. Não é agora com Lia Lia. Lia Lia é uma consagração de uma trajetória. Eu espero que ainda tenha mais tempo para ter melhor ainda. Então, assim, eu acho que hoje, aos 48 anos, eu já tenho bastante bagagem literária, mas eu ainda tenho muito menos do que eu terei aos 68, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que a Cíntia, com 68 anos, vai estar extremamente madura, vai ter passado por muito mais experiências linguísticas, literárias, outras leituras. Eu estou preparando essa Cíntia pós 50 anos, né? Então, 48, eu já virei a chavinha dos 50 mesmo antes. É engraçado, né? É. Mas eu acho que a pandemia está fazendo isso com a gente, né? O que eu quero ser? O que fica dessa pessoa antes pandemia, antes da pandemia, e o que você quer levar para o pós-pandemia? Eu estou me fazendo isso, essa pergunta. Quem que eu quero carregar de amigos, de que bagagem eu quero levar ali para frente? Que bagagem eu quero deixar para trás? Eu estou no momento, posso te dizer, muito introspectivo, embora seja para fora o trabalho, mas eu tenho trabalhado bastante o meu interior. Né? Trabalhando até mesmo com terapia, né? É bom que o pessoal saiba disso, porque não é um momento fácil para ninguém, Sim. E também não é para mim. Então, assim, ainda mais eu que tenho que lidar com um monte de pessoas, né, legais e tal, e eu tenho que estar melhor do que eles até para atendê-los. Só que às vezes, desculpa, eu não estou, porque eu também estou mal, por conta de problemas de família, por problemas de amigos, por problemas de trabalho. Então, mas eu tenho que estar bem. Eu tenho essa consciência de que não é que eu não possa não chorar, não, eu choro, eu faço tudo que tem que fazer, mas eu busco estar bem. E aí eu estou querendo me preparar, estou me preparando, escrevendo mais, produzindo mais. Eu foco nas coisas boas e tento ajudar no que eu posso nas coisas ruins, né? Que precisam também, às vezes, da nossa ajuda, né? Não só para a gente, mas para quem está no entorno. Então, eu acho a literatura esse espaço, sabe? A literatura é um espaço de consagração, ela é um quilombo, ela é uma aldeia, ela é uma comunidade, ela é uma terapia para alguns, ela é um colo de mãe, sabe? Ela é uma lágrima que escorre, né? Ela é um sorriso que emerge do nada, uma alegria, uma gargalhada. A literatura, para mim, é tudo, assim, é minha religião, porque assim, eu não tenho religião mais. Eu nasci numa família de católicos fervorosos, né? Como eu falei, eu tinha uma tia-avó freira que levava para a gente essa religião. Então, eu já nasci flamenguista, não é assim? Meu pai era flamenguista, ainda está vivo, né? Meu pai é flamenguista, então eu com aquela criancinha com roupinha de Flamengo, não tive escolha. Né? Então, eu nasci flamenguista e católica. Não é assim? Eu não sou flamenguista católica. A gente é conformado e vai, né? Vai. E vai. E pobre também. Assim, pobre, flamenguista e católica. Tudo bem. Mas depois você vai escolhendo.
né? Ou, claro, às vezes uns têm mais oportunidades, outros menos, mas, de qualquer forma, a gente vai escolhendo depois. E aí, eu passei por várias situações. O time continua, tá, Shirley? O time continua do Flamengo. Então tudo bem. Você sabe que eu te amo, mas aí, né, vou amar mais, porque, né, é óbvio mesmo. Essa parte a gente corta. Mas a espiritualidade, ela mudou. Eu sempre fui, mudou. Eu quase fiz crisma, até a Viviane, eu tenho uma ex-vizinha, amiga, que a gente ia fazer crisma junto, e ela também é do movimento negro. Olha só, nós fomos criadas juntos, Viviane Rodrigues, né? Lá em Tomás Coelho. A gente morre de rir. Viviane, nós duas nós nos expulsamos da crisma, porque nós éramos rebeldes. Ela é um pouco mais nova que eu, né? Mas a gente se dava muito bem porque a gente era rebelde. E aí a gente fazia crisma do outro lado de Tomás Coelho, numa igrejinha que tinha ali do outro lado de Tomás Coelho, e a gente ficava ou na São Benedito ou era só atravessar a linha do trem. Então, a crisma era ali. Eu fiz primeira comunhão ali também, do outro lado da linha do trem. Mas eu lembro que eu e Viviane, numa dessas reuniões da crisma, do grupo da crisma, a Viviane, não lembro se foi ela que falou primeiro ou se fui eu, mas nós questionamos por que a gente não pode entrar, fazer assim, assado. A gente já estava na hora de fazer a consagração mesmo. Uhum. Na reunião do evento, a gente falou, não quero mais não, porque tinha muita regra, e a gente ficava contestando o que o ajudante do padre falava. Não deu outra. A Viviane é professora, né, de literatura, se não me engano, também. Viviane é do movimento negro, eu também trabalho com literatura, duas líderes. Né? Ou seja, né, duas rebeldes contestadoras que continuaram a trazer a palavra, né, em tom, né, afetuoso, poético, mas também contestatório. E aí o que é, então, essa literatura hoje, na contemporaneidade? O que é, por exemplo, quando você fala isso, quando você pensa nesse título, você está estabelecendo algum paralelo entre o antes e o depois, o hoje, o clássico, o não clássico? Como é que você pensa aí? Você botou, não, vou falar literatura na contemporaneidade. Muito assertiva quando eu te perguntei qual o tema que você queria falar. Você poderia falar de 1000 coisas, mas você falou, pá. E aí? O que é essa contemporaneidade para você? Então, eu acho que a contemporaneidade, na verdade, eu concordo com a Beatriz Rezende, quando ela diz que hoje, né, a literatura recente, eu também gosto muito dessa palavra recente, né, mais do que atual. Então, essa literatura recente, essa literatura contemporânea, é uma literatura que não dita regras, né? É anti-regra. Né? É uma literatura da multiplicidade. Então, você vai ter ali, inclusive, autores que vão estar meio que reproduzindo o cânone. Você vai ter tudo misturado. Então, você tem uma Adriana Lisboa, você tem uma Patrícia Mello, são totalmente diferentes e são contemporâneas. Né? Claro, se a gente olhar do ponto de vista temporal, a literatura contemporânea, para muitos estudiosos, ela vem do meados da década de 90 para cá. Isso que eu posso chamar de literatura contemporânea. Né? Mesmo a minha dissertação, a minha tese de doutorado, que eu trabalhei com literatura contemporânea, eu fiz um recorte. Então, eu peguei autoras que produziram, que fizeram a primeira publicação de 2000 para cá, o finalzinho de 90 para cá, sabe? Que foram a Lívia Garcia Rosa, a Ivana Arruda Leite e a Cláudia Tages. Então, eu fui também por essa questão do humor, que eu também acho muito interessante. A gente pode falar de grandes tragédias e problemas sociais, e até, claro, que problemas também ligados ao interior, né? Grandes questões fundamentais, né? Fundantes do ser humano, né? Quem sou eu? Para onde vou? Tem algo depois da morte? Não tem? Né? Essas questões todas podem ser trazidas à tona também pelo viés do humor. E aí, quando eu falo humor, não é aquele boberol, né? Aquela coisa que... E não é aquele humor que reprime, que oprime, que debocha, que faz bullying, não. É um humor que, para muitos também estudiosos, como, de repente, até mesmo o Bakhtin, eu gosto muito do Bakhtin quando ele fala de humor, porque ele diz que o humor serve para destronar. Né? Então, o humor ele vai sempre ser ou a pessoa rindo de si mesma, que aí tudo bem,
e as minhas autoras todas fazem muito isso, rir de si mesma, das suas próprias tragédias, para aguentá-las, para suportá-las, dar um suporte às suas próprias dores. Então, quando eu rio de mim mesma, tudo bem, eu não estou rindo de você. Quando eu começo a rir de você, aí já não é humor. Aí é bullying, aí é tudo de ruim. E aí, voltando a Bakhtin diz o seguinte, uma coisa é o povo tentar destronar o rei pelo humor. É assim que a gente consegue. Já que a gente não consegue por outras vias, né? Muitas vezes, porque um ditador, ele quando se estabelece, é difícil você retirá-lo, então que nos sobre pelo menos o humor para suportar isso, né? Então, uma coisa para mim, o humor sempre ele tem que vir isso, ou a pessoa rir de si mesma, dos seus próprios dilemas, angústias e tudo mais, ou a pessoa, né, se juntar, a gente rir, né, para suportar um poder ditatorial, um poder que oprime, né? Então, o Bakhtin vai fazer isso o tempo todo. Ele vai falar, vamos destronar isso aí. Então, a gente ria dos grandes poderes. Para mim, isso tudo é literatura contemporânea. Quando, no momento, na literatura brasileira, para não me estender para outras, né? Porque o meu foco sempre foi a brasileira, e quando, em que momento da literatura brasileira, a gente teve mulheres podendo rir de si mesmas, podendo destronar algum poder, se dentro da própria casa ela está sendo humilhada, muitas vezes, né? Ela foi com a sua voz velada, aquilo tudo que a gente sabe da dominação masculina, que diz o Bourdieu, no livro com o mesmo título. Então, assim, pegando também outro teórico, que é o Agamben, né? Que o livro dele é um livro curtinho, que ele diz o que é contemporâneo, também ele fala sobre isso. O contemporâneo é que, para a gente entender o contemporâneo, o que a gente está vivendo, a gente tem que se afastar. Né? A gente tem que se afastar um pouco para poder compreender. Ninguém consegue compreender, ninguém vai encontrar a cura no lugar que foi ferido. Ele tem que se afastar daquilo ali para poder compreender e depois retornar aquilo para poder resolver. Não é fugir dos problemas, mas tem momentos que a gente... Então, acho que o humor, eu acho que a literatura contemporânea é isso. Ela é múltipla, né? Ela tem homens, mulheres, gays, né? Todo mundo trans, né? Todo mundo falando, né? Escrevendo cada vez melhor, né? E também literatura, para mim, ela parte muito da palavra. Quando a pessoa não trabalha a palavra, não tem o manejo com a palavra, eu acho que às vezes fica parecendo só um relato, qualquer coisa, menos literatura. Então, se a gente pegar exemplos, né? Posso ler um trechinho aqui rapidinho? Você pode ler, mas aí eu já vou te fazer uma pergunta, porque você falou assim, acho que tem que trabalhar a palavra, senão pode ser relatos e tal. Então, eu queria te perguntar o seguinte, quais são os liames, o que caracteriza uma obra como obra literária, por exemplo? Você tocou nesse ponto agora, né? Quando você disse que pode ser um relato, né? O que faz com que essa obra literária, com que essa produção a gente possa chamar de literatura, né? Qual é a importância da verossimilhança, né? Nessa perspectiva da construção do texto literário? Nossa, que pergunta profunda, né? Não, mas é isso mesmo. Eu acho assim, claro que com os estudos culturais a gente pode ter mil outras conceituações de literatura, né? Mas para mim, mesmo com esses estudos culturais, você vai encontrar isso que eu chamo de literatura, questões que a gente estudou também como para sermos professoras de literatura. E para sermos críticas literárias, né? Críticas literárias, porque todo mundo hoje acha que escreve literatura, todo mundo acha que pode fazer crítica literária, e a confusão se estabelece porque, às vezes, você passa pelos temas dos livros, e, claro, às vezes, livros maravilhosos, mas que não são tocados na sua verve literária. Você fica no tema. Então, você pega, sei lá, um livro da Clarice e diz que ele é intimista e ela falava da mulher. Leia o texto, pega ali o que ela fez. Sabe, eu acho que isso traz para a gente mais o sentido do literário. Enfim, então, o texto literário, para mim, sim, se ele quer se dizer realista, vamos dizer assim, até o romance que parece... O poema, vamos pegar João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, me desculpa, tem gente que fala, é muito objetivo. Nossa, ele é extremamente poético,
né? O rio que corre lá, não sei o quê. Ele faz antropomorfizações, ele faz muitas metáforas, comparações, né, misteriosas ali. Então, assim, todos esses grandes escritores, até consagrados canonicamente, não tem como dizer que não são. E é esses que estão surgindo e aqueles que estavam lá escondidos, vamos dizer assim, né? Que a gente não sabia. Se a gente for pesquisar, se a gente for ler, nada mais que isso, você vai ter lá várias coisas ligadas ao que a gente chama de texto literário. O texto literário, para mim, eu concordo com o Terry Eagleton, sim, quando ele diz que tem que causar estranhamento. O Joel também, a gente fez essa pergunta ao Joel na faculdade, você estava lá e ele disse, literatura, para mim, tem que causar estranhamento. Então, essa busca de causar um estranhamento, de não ser um lugar comum, de não colocar a palavra sempre no lugar comum, é interessante, é importante. E eu acho que todos os escritores indígenas, né, afro-brasileiros, negro-brasileiros, eles fazem isso. E vão fazer cada vez mais, porque eles fazem literatura. A Carolina Maria de Jesus, nossa, você pega o texto dela, você chora, né? Porque ela tem muita literatura ali. Ela trabalha a palavra. E ela faz uma coisa bem que a gente chama de contemporâneo, como eu falei, essa coisa da multiplicidade, não tem mais regra. Né? Os gêneros literários que a gente aprendeu lá no passado, né? São os gêneros, o lírico, o épico, dramático. Nossa, esse épico já descambou para mil outras coisas, até mesmo com os estudos linguísticos, da semiolinguística, né? Da análise do discurso. Esse épico se expandiu no seu, não vou dizer ainda no seu máximo, porque a gente tem agora a internet, né? Quando eu digo agora, nem tão agora, na década de 90 já estava vindo. Você tem lá Clara Overbook, né? Com a máquina de pinball, né? E, enfim, são muitas coisas. Eu acho que a gente tem muita literatura, né? E literatura, então, para mim, é isso. Deve causar... Falando muito rapidamente, porque isso aqui... Sim. É doutorado, né? Eu já mudei 1000 vezes. Mas você trouxe aí várias referências. O Terry Eagleton, você trouxe o Joel Rufino, você trouxe a referência... Agora, a última que você falou, né, Você trouxe mais uma. Isso. Então, sabe? Isso tudo está na gente. São leituras que a gente faz, que a gente não expõe muito. E eu tive um contato com uma pessoa que falou assim para mim, Cíntia, você tem muita dificuldade de lidar com o acadêmico, né? Você é uma acadêmica que esconde isso, fica assim para mim, né? Por quê? Porque o acadêmico nada mais faz do que ficar lendo aqueles textos teóricos, né, para se nutrir, né? Sim. E depois, quando ele está lendo ali, claro, a gente tem a leitura do deleite ainda, apesar de ter trabalhado aí desde a década de 90 com análises literárias, mas mesmo a nosso texto, nossa leitura prazerosa, ela já vem contaminada de um monte de coisas que a gente leu de teoria, sabe? Não tem como. Eu já leio aquilo e falo, nossa, isso espaço-tempo não é assim. A gente já vai colocando as categorias, é verdade. A gente já vai percebendo. Então, literatura, não importa o tema. Eu acho que se você quer fazer literatura, você tem que ter essa preocupação, sabe? Com o que a gente chama de literariedade, que é o lugar não comum da palavra, a questão da subjetividade. Todo mundo pode ver o mesmo pôr do sol, mas o pôr do sol literário de um vai ser diferente do outro, vai ser diferente do outro. Ele não vai parar no pragmatismo da primeira ideia. Ele não vai trazer para a gente uma palavra apenas dicionarizada. Lembra lá do Manuel Bandeira, né? Não quero mais o lirismo comedido, eu não quero mais o lirismo bem comportado, o lirismo, né, que não seja libertação. Libertação, Não quero, desculpa, né? E não dá para você botar tudo no mesmo bolo e dizer isso aqui é literatura. Claro que também não vou ser ranheta, que isso é muito ranheta, né? De professora de literatura. E assim, eu tento dividir muito isso. A professora é uma coisa, e tem aqueles estudos e pode passá-los para frente e vocês façam com eles o que vocês quiserem. E a escritora, ela está sempre criando, ela está sempre buscando o melhor. Eu acho legal a gente levar para alguém, um amigo que é escritor também ler, um que não seja também para ler, porque às vezes os escritores, eles têm os outros, né? Cada um tem seu gosto, então ele tem também seus vícios, né?
tem as suas idiosincrasias, vamos dizer assim. Eu sou extremamente idiosincrática, assim, né? E a gente também, às vezes, repele aquilo que não é o espelho nosso. Também tem muito isso. Então, se você fala com um grupo que gosta de monstros, talvez você leve uma coisa mais poética, mais lírica. Não, não gosto. Tudo bem, não gosta, mas isso aqui você tem que reconhecer que é bom, que é a literatura. Eu também não gosto muito de coisas ligadas a monstro, coisas ligadas a terror. Não gosto, não é a minha leitura preferida. Minha Sim. leitura preferida é drama. Meu filho até brinca, é livro, é filme, é tudo, eu tenho que chorar, tenho que rir, eu tenho que, tem que ser uma coisa assim. Mas é um choro de pensar o outro, sabe? De pensar em si mesma, de pensar o outro, de caramba, então é isso que ele sente quando acontece isso? Isso, para mim, é literatura, quando me coloca no lugar do outro. E quando você fala isso, Cíntia, você abre uma perspectiva, por exemplo, que eu acho assim, a questão que você trouxe do estranhamento, né? Eu sempre achei isso, assim, quando eu leio um texto, se eu começo a me mexer no sofá, eu estou lendo, né? Aí, se você começa assim, sabe? Aí você tenta dar aquele desconforto, aí ou você não levanta, porque você está tão agarrado ali, mas ou você levanta, vai beber uma água, um café e volta. Porque aquilo ali te deixou meio descentrado. Eu acho que a literatura, ela tira a gente do lugar comum, como você está falando muito bem. E uma coisa muito importante, por exemplo, é que você trouxe várias questões assim para comentar e para a gente estabelecer, para você falar também. Né? Enfim, você já está falando, assim, nos dando assim, uma super aula, né, do que a gente pode ver como literário, a partir da verossimilhança, a partir da literariedade, enfim. Porque, por exemplo, a gente pode até pensar nessa questão da verossimilhança. Então, para a filosofia, a noção de verossimilhança é quando você tem proposições que estão mais próximas da verdade. Então, por exemplo, algumas produções, elas vão trazer essa verossimilhança em que está calcada no real, dialoga com o real, mas é ficção. Porque Sim. A gente tem que ter a diferença, né? E senão eu vou ler a vida como ela é. Aí a gente está vendo aí o Nelson Rodrigues. Exatamente. Né? Enfim. A verossimilhança não é real. A gente tem a verossimilhança interna e a verossimilhança externa, né? Isso. Então, se você tem um texto que se quer verossimilhante com a realidade externa, que fez muito bem o Luiz Alfredo Garcia Rosa, por exemplo. Né? O Luiz Alfredo Garcia Rosa ele escreveu vários, não é também a minha praia de leitura, não, tá? Mas eu sei que ele fez isso muito bem, porque ele coloca ali um detetive, né? Morando em Copacabana, num bairro que existe, mas uma rua que não existe, alguma coisa assim. Então, assim, mas todo mundo entra nessa, porque ele criou uma ambiência que só um bom ficcionista consegue criar, que faz você achar, né, você compra esse contrato de leitura, de verossimilhança, né, externa, de você achar que, olha, eu vou procurar essa rua, eu vou procurar esse lugar, eu vou procurar esse homem aí, porque ele está tão bem construído, né, e dentro também de referências que nós conhecemos aqui fora, que não é possível que isso não exista. A gente tem o Luiz Rufato também, que faz isso muito bem. Sim, é verdade. Ele é muito legal, né? Eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, queriam me bater, que achavam que o meu irmão tinha morrido. Que meu irmão tinha morrido, e meu irmão não morreu, não, mas o jeito que ele criou aquela história, misturando realidade com ficção, acharam que... Então, ficaram pés da vida. E assim vai. A própria Ivana Arruda Leite faz isso muito. Isso é muito do contemporâneo também, né? Claro que a gente, se for pesquisar mais, você vai achar esse Machado, vai achar esse Lima Barreto, você vai achar em vários outros. Sim, sim. Né? Cronistas e contistas e tudo mais. Mas o contemporâneo está explorando bastante isso. A questão da polifonia, né? Das várias vozes que falam num poema, não, existe um poema também, que falam num romance, às vezes, né? Então, assim, claro que o conto é mais curto, então ele tem um núcleo mais reduzido de personagens, né? A gente foca ali numa situação específica, né? Pega lá a Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, que eu sempre trabalho com ela, são 2 personagens, praticamente, né? Depois entra uma terceira. Então, é a Caolha, é o filho, e depois entra a madrinha, e ponto. Pega os contos de Machado de Assis, é um núcleo mais reduzido.
Quando você pega um romance, você tem vários núcleos, né, de ação. Então, assim, eu acho que a literatura ela tem que se preocupar com essas coisas, senão você está contando uma história real, né? Você está fazendo um relato. Vamos pegar um gênero que é bem múltiplo, que também é bem contemporâneo, que a gente agora está usando muito, que é a crônica literária. A gente tem a crônica jornalística, para isso tem até essas duas categorias, vamos dizer assim. Você tem a crônica jornalística e tem a crônica literária. Pois bem, a crônica jornalística, ela vai falar do cotidiano, ela vai focar num assunto muito atual, que crônica vem de cronos, né, que em grego significa tempo. Então, quando você quer trabalhar, quer escrever uma crônica, você vai lá ver a estrutura fundante daquele gênero, né? Isso também acho legal. Quando a gente fala de literatura, é um grande guarda-chuva. O que é literatura? Eu acho que contemporaneamente a gente ampliou esse conceito de literatura também porque os gêneros foram ampliados, foram estendidos, e estão sendo e serão ainda mais. Cada vez mais, os gêneros digitais, né? Os gêneros midiáticos, sim. Você pensa no Marcuse, né? O Marcuse, ele traz para a gente essa questão da oralidade, que a gente só tinha parado lá em Câmara Cascudo. Eu gosto muito disso também, Shirley. Eu não gosto de estudar no viés só, não. Sim. Fica muito ali. Eu estudei, não, eu venho com o Marcuse, eu vou misturando tudo. Parece assim, ela sabe um pouco de tudo e não sabe nada. Não, é porque eu acho que a gente é assim, pelo menos eu sou assim. Então, se eu sou uma pessoa múltipla, dificilmente eu sento para ficar só naquilo ali. Eu vou ver a presença da mulher na sociologia, na psicologia, na internet, na TV, agora nas webséries, sabe? Eu não vou parar naquele grupo específico de estudos sobre a mulher, não, sabe? Então, eu gosto de misturar. Eu gosto muito de misturar a literatura com outras linguagens, isso como pesquisadora, né, como professora mesmo de literatura. Então, quando você falou outras linguagens, você diz o quê? Por exemplo, dá um exemplo. Das linguagens midiáticas mesmo, né? Digitais. Uhum. Por exemplo, tem um livro que, nossa, para jovens, eu vou falar do meu amigo que você conhece, mas Jorge Marques. O Jorge Marques, ele escreveu um livro para jovens chamado Retalhos, que é um livro que eu tive o prazer de fazer o manual literário dele para o PNLD, né? Que eu espero que ele ganhe e seja comprado pelo Brasil inteiro e distribuído, né, para os jovens. O Jorge Marques, ele fez um livro que tem, primeiro, é para jovens. Quando a gente fala de literatura juvenil, é outro segmento que está perdido aí que a gente tem. Literatura para literatura juvenil ou para jovens é que tem, para mim, pelo menos eu penso assim, que tem como núcleo central um jovem, né? Ou um grupo de jovens. Você pode ter adultos, pode ter isso, pode ter aquilo, mas você tem que falar dos anseios, dos desejos, dos problemas sociais, mas do ponto de vista do jovem, sabe? Sim. Você não tem que olhar para esse jovem. Então, o Jorge faz exatamente isso, uma literatura juvenil. Ele pega um grupo de alunos do ensino médio, né, de uma escola até particular, mas um deles, o protagonista, ganha bolsa para estar lá, negro, né? Não, ele não é negro, a negra é a outra, a Camila. Então, a Camila sofre racismo. Então, dentro desse romance do Jorge, você está trabalhando a questão do menino que é gay, que o pai é machista e quer bater nele, e, nossa, aquela coisa horrorosa. Dentro de casa mesmo ele não tem abrigo. Ele vai ter, dando spoiler do livro do Jorge, vai ter a mãe que vai ajudar, mas é dentro de um núcleo de artes, num grupo de aula extra, vamos dizer assim, que a gente põe, que esse rapaz, o Gabo, né? Ele se encontra com essa professora maravilhosa de arte, com a aluna, né? Com outras alunas que são amigas dele, então, que tem problemas em casa, pais separados, o outro que perdeu o emprego por conta de alcoolismo, o outro não sei o quê. Ele coloca genialmente vários problemas, porque é um romance, não é um conto. Sim, é. Dentro do romance, ele vai... E tudo passa também pela questão das profissões, porque faz parte de uma coleção de profissões. Então, esse rapaz, o principal, Gabo, ele está se questionando, será que eu vou ser do mundo da moda? Porque ele adora fazer roupas e tal, ele é estilista, né? Ele é jovem, acabando o ensino médio, mas ele quer seguir a carreira de estilista. Então, isso é uma preocupação do jovem, não é você pegar Capitães da Areia. Por que Capitães da Areia faz tanto sucesso? O núcleo narrativo, os protagonistas são jovens.
E todos de periferia e discutindo. É verdade, assim. É um livro que fala da questão do gênero também, fala de raça, fala de religião, fala de problemas sociais, problemas psicológicos, falta de afeto, excesso de afeto. Fala das políticas públicas, né, da questão da segurança, da justiça. Fala de tudo. Então, assim, e como é que isso é trabalhado? Não em forma de relato. Isso, aliás, inclusive, o Jorge Amado inovou muito, claro, né, na década de 30. Ele inovou muito porque ele traz o quê? Antes do livro, o prefácio do livro, você tem ali várias notas de jornais, jornais, né, texto jornalístico dizendo esses meninos são chamados de capitães da areia porque eles vivem lá vivem de pequenos furtos disso, daquilo, não sei o que, sei lá. Então, ele divide bem. Ó, isso aqui é a realidade. Agora vem meu texto. Agora eu vou dizer. Você trouxe um exemplo maravilhoso para a gente entender a questão do literário, né? Do que você encontra, como você transforma uma notícia, por exemplo, num texto literário que é ficcional, que traz essa verossimilhança, né? Ou seja, referendo um problema, mas aí a linguagem, o modo, a estética, a ideologia, enfim, há um refinamento, né? Você chamou a atenção para uma coisa que eu queria retomar, que a propósito do que a gente está falando, que é a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que houve toda a polêmica, né? Mas será que é literatura, não é literatura? E houve uma polêmica até envolvendo a própria Elisa Lucinda, que estava numa mesa, e um professor atribuiu a discussão dizendo que não era literatura. Mas quando você lê a Carolina, você vê que há independente do uso das palavras, ou dependendo também do uso das palavras, há todo um tratamento literário naquele contar de uma agrura, né? de uma vida muito difícil, e por isso ganhou status, né? E está ganhando cada vez mais. Então, o que eu acho que hoje a gente precisa ver, como críticas literárias, nós somos professores de literatura, mas a gente faz teoria literária na faculdade, bastante disciplina de teoria literária, para que a gente possa ver o que há nesse texto que faça o que você falou, do estranhamento, do desconforto no sofá. E, então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas você não publica, você tem que tirar seu livro. Eu falo assim, bom, gente, eu não sei, eu ainda estou vendo, eu não, sabe? Assim, eu costumo fazer uma diferença muito grande de uma pessoa que é professora e doutora e publica uma dissertação de mestrado ou de doutorado que vira um livro, com a alcunha de ser escritora, de ter esse título, porque assim, eu acho que é diferente. Não estou dizendo que a pessoa não possa ser a escritora. Por exemplo, eu posso publicar minha tese de doutorado, de mestrado, enfim, e ser uma grande escritora a partir dali, porque eu dei um tratamento ficcional e tal. Mas eu não acho que isso seja o pressuposto para a pessoa que produziu esse texto seja realmente uma escritora. Eu acho que há toda uma discussão. Por que eu retomei a Carolina? Porque você falou da questão da literatura afro-brasileira, da literatura negra, da literatura indígena. Uhum. Você trouxe essa discussão e mostra como que nessas produções você tem esse contemporâneo, essa mistura, né, de situações, essa mistura de relatos, sabe? É literatura. Uhum. E uma das coisas que a literatura negra, a literatura afro-brasileira, né, aí não vou entrar nessa querela nesse momento, porque seria uma outra live, mas o que ela bem faz, a indígena, é realmente trazer essas agruras e as belezas também, mas partindo do eu, não do eu que está escrevendo ali, né, nessa perspectiva de ligar a escritura à pessoa que escreve. Não, porque aí também a gente tem que ter cuidado, senão a gente cai no campo da biografia, né? Sim, o que eu estou falando é aquele conceito que a gente aprende lá atrás, que a gente foi formado assim, bom, tá, a literatura no sentido coletivo, ela vai espelhar uma nacionalidade, ou a literatura vai ter essa ideia de que você se afasta da obra, você tem que se escrever e analisar, você não pode se colocar no discurso, você mesmo trouxe essa questão da análise do discurso, o Luiz Costa Lima vai falar que esse modo de conceber a literatura, e eram os caminhos que a gente tinha, é uma sepsia científica, né? E você falou isso. Você falou, não, tem que ser o texto. Lê o texto.
mas estão falando que ela é só a favelada e tal, mas já leu o texto? Tem que ler o texto, tem que ir lá no texto, tem que ver o que há de importante, de ficcional e de real, e que traz a gente a beleza da literatura. Então, a propósito disso, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, e aí é uma provocaçãozinha. Eu gosto muito desse livro, mas ele está, na verdade, no prefácio do Literatura e Resistência, do Alfredo Bose, que eu gosto desse livro aqui. Mas quem vai falar, está na epígrafe, é Otto Maria Carpo, né, que a gente lê muito para quem trabalha em literatura. Aí eu acho que eu queria que você comentasse, que eu acho que tem tudo a ver com você. Diz o seguinte, que a literatura não existe no ar, e sim no tempo histórico que obedece ao seu próprio ritmo dialético. A literatura não deixará de refletir esse ritmo, refletir, mas não acompanhar. Cumpre fazer essa distinção algo sutil para evitar aquele erro de transformar a literatura em mero documento das situações e transições sociais. E aí? Exatamente isso que você acabou de falar. Eu acho que assim, é um lugar, quase que um entre-lugar. Boa. Esse conceito de entre-lugar é cunhado pelo Silviano Santiago, e eu acho que ele é muito bacana para a gente entender isso. É um entre-lugar, porque assim, você não pode cair no lirismo exacerbado, né, óbvio, né, senão você vai também ficar totalmente técnico o seu texto, né, óbvio, sim, eu já sei, como você falou, nossa, a gente que é professora de literatura, a gente sofre, acho que talvez mais do que uma pessoa que tem essa verve mesmo literária, que é de outras áreas, por exemplo, você tem vários escritores, até mesmo consagrados, que vêm de outras áreas. Jornalistas, que tem a ver também com a palavra. E o jornalista, ele traz também essa coisa que tem um pouco a ver com a gente. Ele trabalha tanto a linguagem objetiva, tanto a linguagem técnica, a gente trabalha tanto a linguagem teórica, né, e técnica, que de uma hora ele tem que extrapolar isso. E aí ele extrapola onde? Na literatura. Né? Então a palavra vai além. Né? Então, a mesma coisa, o médico, né? O Guimarães Rosa, que era médico, o Moacir Scliar, que era médico. Né? Mas quando a gente vai para a literatura, a gente vai também com essa coisa, né? De, opa, eu sei a gramática, né? Isso eu estou falando de um modo geral, que a gente vai pegar as exceções, vamos dizer assim, né? Que essas exceções hoje não são mais exceções, mas também não são regras, são possibilidades. É aí que a gente tem que entender. Eu acho que a literatura cabe tudo, inclusive nada, né? A literatura é isso, é você não ter certezas, né? É você ter perguntas. Eu acho que a minha literatura ela parte da poesia, para começar. Então, a minha literatura, que eu digo até a prosa, né? A minha prosa é poética, ponto. Porque primeiro nasceu em mim a poesia, depois nasceram todos os outros gêneros. E isso como escritora, tá? Então, eu sou uma poeta que também escreve crônicas, que também escreve contos, que também escreve literatura infantil, tanto que Lia é uma prosa poética, né? Mas eu não sou a única a fazer isso. Né? Eu tenho aqui para criança, só um parênteses, Meu Coração é um Zoológico, que é até um texto estrangeiro, uma prosa poética para criança. Né? Então, assim, tudo é possível em literatura contemporânea. Tudo é possível em literatura, só não pode você querer ser realista nesse sentido de trazer uma palavra dicionarizada e toma aí, e isso aí é literatura. Sabe? Eu acho que produzir para criança sem um critério, né, Cíntia? Porque, por exemplo, para a criança pode ser qualquer coisa. Não é verdade, né? A literatura infantil, ela é prenha ela é um campo de elaboração com as palavras muito importante. A criança não está despossuída do entendimento. Então, para a criança serve qualquer coisa. Não é verdade, né? Você trabalha uma literatura infantil juvenil, você quando eu a conheci, você coordenava o curso de literatura, e você coordena ainda, só quero dizer, você trabalhava muito essa questão da literatura infantil e juvenil, chamava muita atenção para isso, né? Sim, eu acho que todo escritor, né, que tem essa angústia, escrever literatura não é prazeroso, assim, só, não. É prazeroso naquele momento do insight, seja lá o que for, cada um tem um jeito, né? E eu sempre gosto de escutar os colegas, agora eu vou até falar colegas para eu já entrar nessa onda aí, tá? de escritora. Porque às vezes a gente é uma coisa e a gente mesmo não se dá conta, né?
porque a gente precisa do aval do outro. Para com isso, sabe? A gente vai amadurecendo também, vai vendo isso. Mesmo que eu não goste da sua literatura, não significa que a sua literatura não seja boa. Talvez não seja para mim, mas é para outras pessoas. Vamos embora. Entendeu? Eu acho que essa fiscalização, o que a gente não pode fazer com a literatura é sacralizá-la e também não pode esculhambá-la, vamos dizer assim, bem usando popular. A obra de arte é aberta, mas não é escancarada, né? Diz Humberto Eco. Então, assim, eu acho que quando você fala que a literatura não pode ser também um objeto de dissecação, né, de tudo que tem ali, que foi o que o estruturalismo fez com a gente durante muito tempo, né? E aí você tem romances tecnicamente perfeitos e emocionalmente fracos. Você não chora, você não ri, você não sente nada, mas você diz, nossa, olha aqui que metáfora perfeita. Olha quantas vezes ela usou a palavra leite aqui. Ela, sabe? Isso é possível fazer com técnica. É possível, qualquer um pode escrever literatura tecnicamente, mas poucos, né, vão conseguir atingir o que a gente quer que seja atingido, que são os nossos sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento de amor, sentimento de solidão. Pega lá o livro do Kafka, eu fiquei desesperada, que é um que causa mais estranhamento do que a Metamorfose do Kafka. E na juventude eu não conseguia, eu me sentia aquilo ali, a barata, um inseto, sei lá que bicho é aquele, porque é aquela impossibilidade de você, e isso está bem atual, né? Hoje eu não posso fazer Metamorfose, porque a gente está assim, nesse sentido, nesse estado de bicho, né, em alguns momentos, né, de você não querer sair, querer falar e não conseguir, a pessoa não te vê, não te ouve, o que está acontecendo? A gente está desesperado, né? Então a literatura faz isso com a gente. Eu não posso ler um negócio que se diz literatura e não sentir nada disso, né? Eu tenho que sentir alguma coisa. Pega Vidas Secas. Caramba, aquele romance cíclico, que é até um romance que muita gente pode falar, tá vendo? Não tem essa poética toda que a Cíntia falou. Tem sim. Isso dava realmente 10.000 lives aqui para a gente falar, tá, Shirley? Mas, assim, eu acho que pode trabalhar, sim, deve trabalhar a linguagem, deve trabalhar os temas sociais, eu até me preocupo muitas vezes com isso. Sim. Às vezes a pessoa faz um texto para crianças social e o texto talvez não seja tão literário assim, ele só como a gente fala, os paradidáticos, é um texto, né, panfletário, mas cadê a literatura dele, né? Então não era para ser literatura, era um encarte que você poderia colocar num livro didático no final para a pessoa ler e achar gracinha. Eu me preocupo muito com isso, porque, claro que eu também já fiz texto assim, mas eu não publiquei, né? Porque eu tenho vergonha. Eu falei assim, não, esse aqui vai ser, não vou trabalhar mais ele está muito didático. E a gente tem essa preocupação. Só que nem todo mundo tem essa preocupação, e aí as coisas vão por aí para o mundo e se dizendo uma coisa que não é, né? Ou dizendo coisas que não são. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação muito mais ainda, como você falou, para a criança, porque o adulto, né, sabe se defender. Isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei, cada um gosta do que quiser, e tá. E a criança, né? Então, vamos trabalhar desde a mais tenra idade com essa literatura, né, fantasiosa, que tem realmente monstros, vampiros, que tem fadas, que tem bruxas, mas que sejam literatura como fez a Silvertoff. A Silvertoff trabalhou com humor né, uma coisa muito requintada, né? Ela um requinte enorme. Ela pega a literatura dela, ela brinca com ela mesma, ela brinca com as situações, ela traz temas sociais por meio do humor, né? Uxa, hora fada, hora bruxa, por exemplo, ela desconstrói aquela coisa toda, né, do Derrida, ela desconstrói o conceito de príncipe encantado. O que é isso? Eu não quero príncipe, não, eu quero o meu computador. A Silvia pegou o início do computador e conseguiu consagrar ali em Uxa, hora fada, hora bruxa, numa metáfora que diz: eu não preciso ser casada com príncipe nenhum para ser feliz, eu caso com a minha profissão. Eu prefiro trabalhar. É uma opção que ela dá para as crianças, né, modernas, contemporâneas, pós-contemporâneas, vamos ter aí. Enfim, então acho assim que mais do que a gente tentar definir
literatura é a gente talvez começar a discutir o que não é literatura e estão botando aí na praça como literatura, né? Os paradidáticos da vida, que também são importantes, mas fala então que é paradidático, não fica inventando que é literatura, senão a gente acaba dando para as crianças, para os jovens, uma não possibilidade de ver o que é arte. A literatura, para mim, é arte, ponto. Acho que é uma coisa também que chama a nossa atenção. Eu acho que define bem. Né? Então, se é arte, é algo que sai da questão só técnica, né? É uma arte que trabalha com N possibilidades, né? Então, assim, eu vejo muita literatura ali nos textos do Munduruku, do Cristino Apixana, sabe? Então, não tem, assim, essa de um conceito para cá, outro conceito para lá, não. Eu acho que literatura ela vai fazer isso aí que a gente falou. Vai causar estranhamento, vai trabalhar com a linguagem, vai te tirar, vai te causar desconforto, vai te trazer conforto, vai depender do que o escritor quis proporcionar naquele livro, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, o lugar da literatura contemporânea, para mim, ainda vai além, como a gente falou. Por conta todas essas questões que nós estamos sofrendo agora, né? A gente já tinha o advento, a era digital, a gente tinha tudo isso. Só que a gente que não ficava meio para lá, meio para cá, mais para um grupo do que para outro. E, de repente, todos nós fomos obrigados, né, a participar. Não tem escolha, né? Ou outros não têm escolha porque não têm acesso, aí é diferente, é uma exceção, né? E que a gente tem que dar essa inclusão, que eu acho que os governos têm que estar preocupados com isso, com vacina, com comida e com inclusão digital. Sim, é verdade. Porque o resto a gente pode fazer junto. Né? Claro, mas, ao mesmo tempo... De literatura também ajuda bastante, né? Não podemos isso, né? Literatura para todos. Fala, perdão. Não, mas, ao mesmo tempo, quando você falou essa questão, que é uma pergunta... Outro dia, eu estava vendo uma professora, Augusta Teixeira, ela é de Cabo Verde, ela fez doutorado comigo, e ela é uma escritora, né? Ela é guta, né? A gente chama de mana guta. Então, ela estava dando uma entrevista discutindo, falando sobre a literatura cabo-verdiana. E aí, ela falou o seguinte, né? E você falou isso agora. Eu até anotei, falei, vou conversar isso. Assim, eu estava escutando isso ontem, a fala dela. A propósito do Dia Mundial do Livro, né? Ela estava dando a entrevista lá em Cabo Verde. Ela falou assim: sempre que há crise, há uma produção de livros. Sim. Ela estava falando junto com a entrevistadora, elas estavam comentando isso. Como é que... E você tocou nisso agora também, quando você falou a pessoa vacina, comida e tal. Mas também a gente está vendo um boom de produções literárias e a gente está tendo acesso a elas, inclusive os e-books e tal, porque a arte, como você definiu bem, né? É para ver se também nos tira do... Né? E aí essa produção. Sempre foi revolucionária, né? Porque a arte é o espaço de liberdade. O que a gente precisa hoje, em todos os governos totalitários, o que a gente precisou foi encontrar um espaço de liberdade, um espaço de expressão, né? Você tem lá, como é que é? A liberdade caça-jeito, né? O Manuel de Barros fala isso, né? E vários escritores vão dizer isso em todos os momentos. Você tem lá o teatro do oprimido, né? Enfim, o festival de músicas. Se a gente pensar no tropicalismo e tudo mais, gente, foram nos momentos mais... como é que eu vou dizer? Nesses momentos mais... ditatoriais mesmo, opressores, é que a arte surgiu como uma grande possibilidade de respiro. Sim. Né? De esperança. Então, assim, caminhando contra o vento, sem lenço nem... né? E por aí vai, né? Cálice, a faixa de pai, a faixa de mim, este cálice. Olha a literatura, olha a palavra fazendo com que a gente se entenda e burlando o sistema para se fazer presente, para deixar um recado. Olha os escritores adultos também na década de 70, fugindo, migrando para a literatura infantil para deixar um recado para crianças e pais, é óbvio que tem a mediação, e dizendo, olha só, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Olha a Ruth Rocha ali ajudando a gente. Então, olha o Joel Rufino com Marinho Marinheiro. Né? Esse livro eu vou usar um pássaro! E voa, Marinho, vai, marinheiro, pela Bahia, e vai contando a história.
Gente, a literatura... Não, e essa ideia, né, do pássaro na cabeça, quer dizer, você falou bem, né, essa migração, né, você pensa, é só para criança. É para criança, mas a criança também entende. A criança não é... A gente fala de infâncias, né? Eu queria falar o seguinte com você. A gente daqui a pouquinho está se encaminhando, né? A gente já está com... A gente começou 15 minutinhos fora das 16 horas. Então, a gente começou 16h15 e a gente tem mais ou menos uma hora e 30 de live de conversa. As meninas, se tiver alguma pergunta que pode colocar para a Cíntia aí comentando. E eu queria, Cíntia, que você falasse que, por exemplo, você está trazendo várias coisas bacanas para a gente pensar, mas eu queria que você comentasse, então, a propósito disso, sobre essa última produção sua, né, que é a Literatura Infantil e Juvenil, Aprendizagem e Criação, que é uma organização sua e de Alexandre de Castro, e traz aí vários autores. E eu não comprei, eu até falei, eu iria comprar o livro para hoje, tá com ele aqui, mas não ia chegar. Quando eu vi que não ia chegar, eu falei, então não vou comprar correndo, não, vou ver com Cíntia com calma. Mas, enfim... acabou de lançar, né? Você fez até uma live maravilhosa falando sobre na semente. Enfim. Fala um pouquinho sobre esse livro. Ele reúne práticas de aprendizagens, práticas que você, ao longo do seu trabalho com formação de professores também, você desenvolve. Porque eu me lembro que você, inclusive, na época que você foi ao Crescicom, você ia lançar um livro, a sua ideia era lançar um livro, as práticas das professores que estavam escrevendo sobre João Rufino. Eu lembro de vários trabalhos. Rolando. E acabou rolando na época, por motivo mesmo de publicação, né? De editora, a gente não conseguia editora na época, né? Nem a gente procurou, na verdade, né? E também porque eu conversei com o Joel na época, ele não estava querendo muito falar das práticas dos livros dele, não, eu queria deixar mais rolar. Então, deixei para lá e fiz um outro livro. Eu tenho um livro para ser publicado ainda sobre o João Rufino, né? Mas é um livro homenagem, vamos dizer assim, né? Tem 5 artigos, se eu não me engano, e o restante são depoimentos preciosíssimos, assim. Tenho depoimentos do Ziraldo sobre ele, eu tenho fotos, tudo que eu fui à casa dele buscar, e com permissão dele, da Tereza Garbaio, né? Então, assim, este livro, em homenagem ao Joel, né? Que deve se chamar Joel, alguma coisa assim, esse livro ainda vai sair. E também, claro, agora eu estou com menos ansiedade, sabe? Ansiedade de outras coisas. Eu estou com ansiedade de ser feliz, né, como todo mundo. Eu estou com ansiedade agora de me manter viva, lúcida, né, no meio dessa confusão toda. Eu acho que a gente está vivendo um pouco esse ensaio sobre a cegueira do Saramago, sabe? Todo mundo meio cego, assim, sem saber o que fazer, um querendo comer o outro vivo, né? Quando, na verdade, era a hora da gente se ajudar, e as pessoas estão competindo com você o tempo todo, elas estão querendo tirar o seu lugar, elas estão... Então, assim, muito ensaio sobre a cegueira, e eu não seguro esse rojão, não, tá? Então, por isso que eu estou até fazendo terapia e trabalhando muito. Trabalhando, assim, não só o lado burocrático, como Sim, mas trabalhando isso, as criações, porque isso, a literatura, esse curso que eu vou dar de conta, que a gente vai falar no finalzinho, é um respiro, sabe? De tudo que são coisas legais também, mas às vezes tem a coisa muito burocrática e tem essa coisa das competições que me estressam, né? Então eu vou e pego, não, vamos lá, vamos criar, vamos fazer outra coisa. Então, este livro de literatura infantil, juvenil, aprendizagem e criação, eu já queria fazer há muito tempo, desde lá de Caxias, né, com outro grupo. Eu lembro. Não aconteceu o diálogo sobre leitura e cultura, que também foi legal, mas não era bem isso ainda que eu queria. O que eu queria é o que estou fazendo agora com a Semente, que assim, também você também tem que encontrar o parceiro ideal para as suas ideias, porque para cada ideia sua tem um parceiro. É igual amizade, né, Shirley? Eu tenho uma amiga para passear no shopping, eu tenho uma amiga para beber, eu tenho uma amiga para chorar, eu tenho uma amiga... Nem sempre você encontra tudo isso numa amiga só. Uma pessoa só, é verdade. Não encontra. Eu sei porque eu tenho isso tudo em mim. Então, eu tenho amiga que é do pagode, adoro pagode. Eu vou para o pagode, aquela outra ali não vai, desculpa, não vou para o pagode, não. Eu tinha uma que eu adorava ir para o Norte Shopping para comprar roupa na C&A. Ela adorava. Chama ela para ir para um espaço cultural. Não vai, não está afim. Então, eu tinha que ir com outra. Eu tinha uma que era... E por aí vai. Então, eu acho que assim também é com alguns projetos... Assim é a vida, né? É a forma que a gente chama...
Então, às vezes, meu marido é muito legal, pai, é muito isso, mas aquilo, mas não gosta de beber comigo, então vou beber com as amigas, vou beber com outra pessoa, entendeu? Então, assim, não tem, às vezes, como alguém falou aqui em algum momento, não existe perfeição. Quando a gente descobre isso, a gente começa a dar uma aliviada, a vida fica mais leve, porque você espera tudo de uma pessoa só e você não vai ter. Então, a mesma coisa é a questão da publicação. Agora eu encontrei uma parceira ideal, que é a Larissa, né? Lá da Semente Editorial, que ela compreende perfeitamente as minhas ideias, né? E aí eu falei para ela que eu queria uma coleção assim, educação literária, né? Com os professores da pós. E aí comecei a expandir, falei, não, vamos chamar ex-alunos também, que são profissionais da área, né? Que são ilustradores, que são escritores, que são artistas, né? E que têm também essa pegada, e são professores, né? Ou às vezes já são profissionais, como eu acabei de falar dessas áreas e outras áreas. Eu sei que este primeiro nosso foi uma ideia de ser um abre-alas mesmo, no bom sentido, assim, olha, quem trabalha em educação, para dar uma base para os professores de educação básica. Olha só, vocês têm que trabalhar com literatura infantil e juvenil? Vocês querem saber um pouco mais da história da literatura infantil e juvenil? Para vocês compreenderem que, às vezes, é preciso isso mesmo, esse momento histórico, né? Assim como a gente precisa das práticas, a gente precisa da teoria, a gente também precisa da história, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia. Todas essas ciências nos ajudam a compreender o que é o humano, né? E o que são as atividades feitas por humanos. Então, quando a gente pega esse primeiro livro, a gente vai ter isso. A gente vai ter a história da literatura infantil e juvenil, claro, delimitada pelo número de páginas. É óbvio que depois o Alexandre de Castro Gomes, pode fazer um livro só dele falando disso, porque assunto tem, né? E tal, mas ele tentou ali, dentro da delimitação que a gente colocou de 10, 12 páginas, falar sobre isso. Depois vem o Camilo Martins falando de ilustração, então mostrando aquela coisa mesmo que a ilustração, desenhar faz parte, é uma atividade extremamente humana. Nós desenhamos desde as cavernas, né, com as pinturas rupestres, e aí ele vai passando por algumas ilustrações de literatura infantil, trazendo alguns ilustradores, trazendo um olhar mais de competência imagética, né? Porque também é uma competência saber olhar uma ilustração e compreender de que forma ela dialoga com o texto escrito, ou de que forma ela se afasta do texto escrito, criando um terceiro texto até, que era o que fazia Silvia Ortoff. A Silvia Ortoff era... Nossa. Eu nem perguntei para você sobre a questão da importância da ilustração, porque eu sabia que o Camilo, né, você ia falar da produção desse livro e você faria essas considerações um pouquinho sobre a importância da ilustração, né? O Léo Cunha fala, só para falar os artigos que tem dentro. Sim, sim, importante, bacana. Fala de poesia, né? Então ele vem categorizando os poemas, né? O que é poesia para crianças e jovens, ele mostra alguns tipos de livros e tal. Então, para o professor, às vezes até que os que estão estudando vão se aprofundar rapidamente, e os que não estão podendo, por N motivos, eles vão ter acesso a um material que, ao mesmo tempo, se fala popular, vamos dizer assim, numa linguagem mais de ensaio e tal, mas também erudito e também acadêmico, porque traz bibliografias, traz outras vozes teóricas que vão, que a gente chama de argumento de autoridade, né? Que nem o Abreu que fala isso, né? O Soares Abreu, né? Como eu trabalhei também, olha só como é que a gente é constituído de muitas coisas, né? Eu trabalhei com português para concursos, né? Durante muitos anos, né? E aí eu estudei muita gramática para concurso. Eu detesto tudo isso, deixa bem claro, hein? Mas ficou para mim de brinde aí para a literatura e para outras coisas. Então, esse argumento de autoridade, de outras vozes que também pensam como nós, eu não estou sozinha, não. Todos os grupos têm isso. Isso está lá no nosso livro também. Né? Não sou eu que estou falando isso, não. Tem fulano, que também pensam como eu. E a gente, nossos textos vão passar por aí. Meio artigos, meio ensaios, né? E tem o Celso Sisto, maravilhoso também. Todos eles são maravilhosos para todos. O Celso ele é muito bacana. Muito legal. Você conhece o Celso também, né? Então, assim, todo mundo se conhece. Isso é muito legal também. A gente vai... Olha, isso é bom de envelhecer também, né, amiga? A gente vai passando assim, nossa, agora eu tenho uma história... Nossa, como é que eu cheguei até aqui?
Fazendo muita coisa legal. É. Então, contação de histórias tem lá, mostrando para o professor de sala de aula o que é uma contação de histórias profissional, o que é uma que não é profissional, mas que é necessária, né, também. E por aí vai, dicas, né? E o meu Práticas Literárias eu também quero muito fazer pensar, sabe? Porque eu sei fazer manual literário, sei, tanto que eu sou até bem paga para fazer isso o ano inteiro, né? Só que não é isso que eu quero passar para os meus colegas. Eu quero que eles reflitam, porque foi refletindo que eu cheguei a tudo isso, não foi? Foi refletindo sobre o que já aconteceu, sobre o que acontece, e pensando o futuro, tentando ir já projetar alguma coisa do que virá, né? É que eu me destaco nesse sentido aí, sem ser metida nada disso. Não, mas assim, é querer realmente estar pensando sobre práticas. Práticas essas, se eu falasse de práticas que a gente já faz, tudo bem, e práticas que a gente nem pensou em fazer, né? E mais do que isso, mais do que dar o peixe, é aquilo que a gente fala, é ensinar a pescar. E mais do que ensinar a pescar, eu não quero dar o peixe nem ensinar a pescar, eu quero mostrar em que águas você vai encontrar muita prosperidade. Delícia. Olha, Cíntia, aqui se as meninas, se Neuza que está conosco, né, e a Érica, tiver alguma pergunta, alguma colocação que quiserem aí expor, para nesse minutinho final, a gente, enquanto você fala do seu curso, né, do curso de contos, mas o pessoal está assim, elogiando bastante, falando maravilhas dessa conversa, né? A gente tem muitos parceiros aqui, amigos, colegas, a equipe Crescicom aqui, parabenizando, a gente tem a nossa diretora Mitsu falando, né, da conversa, agradecendo, e a conversa super enriquecedora. Eu achei muito interessante foi a Clarice falou assim, verdades com necessidades de invenção ou invenções com lampejos de memória. Quer dizer, muito bacana, né, conceituar a literatura assim. Tem várias observações, depois eu botei, mas eu não consigo acompanhar, né, em Alaca, ali a Clarice está ali já. Pode aí para a gente ver. Pode ir botando, porque assim, eu não consigo. Eu olhei assim, né, a Isabel falou uma coisa muito bacana, né, vai aparecer aí, que é a questão e o Afonso Romano falou, Isabel, perdi, mas ela acho que vai botar. Tá aqui, ela falou. Literatura, o Afonso Romano fala. E aí não é uma questão que a gente está tendo snob, não é isso, não. A gente está falando enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto crítica literária e tal, e a gente tem que ter essa noção, né? Enfim. Até porque, como você disse, eu posso não gostar, mas é literatura. A Lia. Inclusive, olha que interessante, eu ia falar uma coisa, acabou passando, quando a gente estava falando de literatura negra, afro-brasileira e tal, que era aquela questão, eu sempre gosto de falar desse conto da Lia, né? Aí a nossa diretora Mitsu, que está no Só as Mulheres Sangram, que ela tem um conto que se chama Por que Nicinha Não Veio? Gente, o conto fala de uma mulher, uma mãe que vai visitar a filha no Talavera Bruce, né, no presídio de mulheres. Esse é um dado real, acontece. As mulheres negras são encarceradas, e com elas também se encarceram suas mães, sua família. Só que é um dado totalmente da realidade, está aí, a verossimilhança está aí, só que como ela escreve, meu Deus, mas é uma coisa lírica, é uma coisa doída, vem da alma. Enfim, aí já tantas outras escritoras, citei ali, porque ela estava na minha cabeça, eu admiro a Lia profundamente, eu me tornei uma amiga, e enfim, ela falou, eu quero assistir, eu gosto dessas duas. Eu adoro essas duas da gente. Ela foi lá à conversa literária na biblioteca. Sim, uma pessoa maravilhosa. E aí é muita coisa boa e está sendo dita aqui, né? A gente vai passando uma pergunta, e de Isabel, eu acho que é muito interessante, hein? Há mais procuras por livros ficcionais narrativos ou poesia? Quem é um leitor de poesia hoje? Isso é uma coisa bacana para a gente ir findando. Eu acho que assim, você podia falar um pouquinho, então, do conto, né? Dessa seu projeto, respondendo aí a Isabel, e já fazendo um pouquinho das considerações finais, e aí você vai amarrando tudinho. Amiga, um grande laço. Não,
eu acho que, bom, não vou dizer no achismo, mas também do que a gente vê aí de pesquisas, né? Já tem uns anos para cá que há uma procura maior por livro de contos, tá? Livros de contos, por quê? Porque são narrativas, a gente gosta bastante de narrativa, e são narrativas curtas, como, por exemplo, o próprio livro do Giovanni Martins, que foi um sucesso, né, Sim. mundial, né? O Sol na Cabeça. O que é o Sol na Cabeça? São 13 contos, né? Que fala ali de situações de rapazes jovens, livro para jovem também, né? Para adultos e jovens. Então, assim, os livros de contos ainda são bastante lidos, né? Então, por isso também quero trabalhar bastante essa questão dos contos. Eu tenho escrito... A Shirley está com um livro que tem 5 contos meus em trânsito, né? Vem 5 contos e depois vem os poemas. Sim, é ótimo. Poesia sempre é lida, mas não dá dinheiro mesmo, é aquilo que a gente fala, né? Poucas pessoas compram livros de poesia, se for pensando no mercado, né? Ainda tem isso, mas a gente tem que insistir, porque poesia é o princípio de tudo, né? Primeiro veio o poema, depois que vieram o poema cantado, falado, essa coisa dos slams. Eu também tenho me rendido muito, acho que eu tive uma certa resistência no início, natural também da minha formação lá, né, da UFRJ, que também era muito assim, mas também se abriu bastante. E a gente vai mudando e melhorando, e a ideia é essa, né? Eu não sou aquela pessoa com certezas absolutas, não, tá? Deixa bem claro aqui. Eu um dia estou pensando uma coisa, outro dia estou pensando outra, e mudo de ideia sem o menor pudor, porque eu sou humana. Assim é a vida. Eu não vou ficar aqui dizendo... mas você disse isso naquele momento, agora eu não estou dizendo isso, porque eu estou pensando outra coisa, estou passando por outra situação, evoluí, melhorei, sei lá, né? Então, acho que é isso. Então, assim, primeiro a gente está lendo bastante, os contos estão muito em evidência, os poemas também são lidos, mas eles têm essa pegada mais de ser lido, às vezes não só o livro inteiro, mas um texto aqui, outro ali, então acaba, né? Acho que as coletâneas funcionam muito bem, né? Porque a coisa do texto curto, você quer saber logo da história. Por outro lado, aí você vem, olha o que é a contemporaneidade, como eu falei, guarda essa questão que a própria Beatriz Rezende trouxe da multiplicidade. Você tem textos enormes, né? Falando também e todo mundo querendo saber, né? Então, que são os textos históricos, né? Também. Então, assim, eu acho que a gente tem um pouco de tudo. Mas se você quiser trabalhar com isso na escola, eu ainda sou a favor de trabalhar primeiro com os contos, né? Com os poemas, com as crônicas, e eleger um romance que seja, pelo menos, para trabalhar com os alunos, né? Com jovens, por exemplo. Eu acho que isso ajuda muito. Você está dando uma indicação de percurso de trabalho de produção literária na escola, de como trabalhar a literatura e a leitura, porque às vezes você parte dos romances. Eu acho que você pode começar assim com um conto. Eu também partilho dessa opinião, acho excelente isso que você falou, porque o conto ele é conciso, enfim, e inclusive tem contos imensos também, né? Não tem só o conto curto. Mas ele permite que o professor trabalhe, né? Com essa. E depois ele escolhe um romance. Eu acho muito bacana. Até na faculdade eu trabalhava assim. Quando eu trabalhava em literatura espanhola, hispano-americana, eles não vão ler. Eu me lembro que o Camilo José Cela. Gente, eles não iriam ler aquele livro do Camilo José Cela, mas quando eu levava os contos do Camilo José Cela, eles liam. Aí depois eles até chegariam ao romance, que era uma linguagem mais densa, a gente está falando de literatura, um momento muito, quando discutia a Guerra Civil Espanhola, enfim. Para a gente ir fechando essa discussão maravilhosa, eu acho que as meninas colocaram aí a questão do conto. Isabel perguntou uma coisa, é bacana. As pessoas procuram muito para mostrar, para mostrar trabalhos, projetos de livros. Parece que há hoje muita gente produzindo bastante. Como você lida com isso? Ai, olha... Aí, tá aí. Porque, assim, você tem a oficina de contos, e aí, gente, não é problema mostrar, quando a gente traz um convidado, que, inclusive, ele está produzindo, né, e está oferecendo ao público, né, por um valor simbólico, até porque a expertise da aprendizagem, na verdade, não se paga, né, e a gente aprende muito o tempo todo. Então, assim, não é problema. Então, você está oferecendo essa oficina de contos. Sim, mas é por isso também que as pessoas te procuram muito aí? Procuram, e eu não consigo dar conta, né? Então, assim, acho que aí você juntar o útil ao agradável, né, para ser bom para o outro e ser bom para mim também, de vez em quando eu vou fazer essas oficinas, sabe?
porque é uma forma de, primeiro, é o meu trabalho é dar aula, né? É dar aula o tempo todo. Então, essa oficina de escrita criativa, eu já ofereci uma oficina de escrita criativa na Cidade das Artes 2 vezes, e chamei colegas, convidei para cada uma lecionar. Então, outra coisa que funciona muito na contemporaneidade é isso, são esses cursos mais curtos, a gente também tem pressa. E, claro, eu não vou abrir mão nunca das especializações, porque elas trazem outra coisa, que é a titulação, que também é importante. Sim, né? Então, você é um especialista naquilo, então você tem que passar por várias disciplinas para compor um todo seu aí, você vê em qual que você se encaixa mais para dar uma continuidade no mestrado, no doutorado, ou fazer outras especializações, ou depois seguir sozinha no autodidata, no autodidatismo, mas que você tenha alguma coisa ali se você precisar. Eu tenho vários alunos, inclusive, que começaram na especialização e depois, não, eu quero fazer mestrado. Aí entendeu por que eu também fiz assim. Aí você começa a pegar gosto por aquilo também. Enfim, são vários caminhos, é aquilo que eu falo, não quero delimitar nada. São vários caminhos. Então, as pessoas me procuram, querem que eu leia, só que eu não consigo ler, e até porque eu sou uma pessoa muito dispersa mesmo, né? É minha natureza, assim, eu tenho essa coisa dispersa. Então, eu estou aqui falando contigo, estou fazendo. Aqui não, porque aqui não tem como, mas eu, às vezes, estou com 4, 5 janelas abertas, eu estou falando no Zap com um aluno, eu estou corrigindo um texto, eu estou falando no Facebook com alguém, no Instagram com outro, eu estou, sabe? Então, isso é muito o meu jeito de ser, eu até tento lutar contra isso, né? Mas não é de todo mundo. O que a gente tem que fazer? Para eu poder atender essas pessoas, então, de repente, fazer um curso para mim me organiza, sabe? Vamos lá. Então, pode ser pago ou não pago. No caso aqui, eu também estou fazendo você já ofereceu, inclusive, muitos grátis. muitos gratuitos. Muita coisa. E gratuito a gente faz também na escola pública direto. Eu sou professora. O tempo todo, a minha vida toda, muita coisa. Ainda faz, né? Eu faço. Mas nem falo o que eu faço, mas eu faço cartaz para amigo, eu faço um monte de coisas que eu sei fazer, eu ajudo as pessoas no sapatinho, entendeu? E tal. E o que vem para fora é isso, esse trabalho. Então, vamos lá, vamos fazer oficina de contos. E está cheia, tá? Está cheia, e eu estou muito feliz que eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo, também, a Ana Xavier. Ela é uma professora excelente, poderosíssima, lá do André Muguá, se aposentou, falou: Cíntia, vou fazer sua oficina. Ela é minha colega do André, de português, vou fazer sua oficina, quero ocupar minha mente com coisa boa. Então, eu fico tão feliz quando uma colega minha de profissão, de anos de profissão, de um colégio renomado como é o André Muguá, né, fala que quer fazer uma oficina minha de contos. Eu fico assim, nossa, estou no caminho certo. Né? Tenho que trocar com gente também que tenho que trocar. Os alunos todos que vêm, geralmente, mesmo aquela que, eu não sei nada, mentira, sabe, coisa beça. Falo, vai lá, eu gosto dessa misturinha, sabe? Da mistura. Então, nas oficinas e nos contos, nos cursos de extensão, eu também gosto de outra coisa. Às vezes tem aquele amigo meu que é escritor, poderoso, mas ele não tem graduação. Parou, não conseguiu. Então, ele não pode fazer a minha pós. Eu digo minha, mas é de todo mundo, tá, gente? Aliás, isso é um problema meu. Eu falo minha mãe, meu pai, meus filhos, falam a tia, a mãe. Mas Mas isso, olha, eu estou fazendo terapia. Vamos ver se eu consigo largar esse Mas é uma pós sua mesmo, né, Cíntia? Nesse ponto você criou, você idealizou. Isso aí também, né? Senão a gente também perde um pouco da nossa característica básica, que é o reconhecimento de uma ação, né? Então, acho que minha... Tranquilo. Obrigada, amiga. A gente fica junto nessa aí. Então, lá pelas tantas, os cursos de extensão, eles são muito interessantes porque eu posso misturar. Podem vir pessoas com graduação, terminando o ensino médio, talvez, às vezes até, quando eu dei no SESC, dessa escrita criativa sozinha, no SESC de Três Rios, foi exatamente isso. Eu tinha uma aluna de 12, 13 anos, com um aluno de 50 e pouco, 60, entendeu? Todo mundo na mesma turma. Então, esses cursos literários mais curtinhos, eles trazem isso, eles não trazem a separação de que uma especialização precisa, aí precisa mesmo. Só pode fazer especialização quem é graduado. Mas o curso de extensão não, você pode misturar. Você pode misturar um cara que está no ensino médio, de repente um ou outro aceitar no fundamental, porque aquele ali você quer mais adultos. Então, assim, e você pode fazer um só para crianças, um só para jovens. Enfim, então eu gosto muito disso, eu gosto de estar sempre em contato com pessoas,
gosto de trabalhar com literatura, com arte, com criação. Então, ali eu vou ser obrigada porque estão me pagando, então também eu também me faço uma coisa para me obrigar a fazer, sabe? Uhum. O psicológico funciona assim. Então, eu estou sendo obrigada, mas porque eu quis, porque eu tive uma pessoa. Então, assim, sim, essas 20 pessoas eu vou corrigir e vou fazer, sabe? Porque senão eu não vou dar conta, sei lá, de 40, 50 que vão me pedir. Não é nem se pagando ou não pagando, às vezes pagando já recusei. Faz revisão para mim enquanto você cobra. Eu detesto fazer revisão. Eu não sou revisora, embora pudesse ser. Entendeu? Eu também acho meio chato, eu te pago tanto, não quero. Obrigada. Então, assim, quando muito amigo, né? Quando é muito amigo, a gente faz. Mas, Cíntia, olha só, nós já estamos com 1 hora e 35 minutos de conversa, num tempo assim muito gostoso, né? E vamos para o final. Eu queria que você falasse quem é Cíntia aí em uma palavra. Difícil, essa eu sei, eu te arrasei agora. Essa você não falou que eu sei, eu te arrebentei. Acabou comigo. Gente, eu quero dar parabéns a todo mundo, agradecer, boa tarde, boa noite, que vieram aqui, amo. Né? Agradecer Shirley também, porque me fez esse convite maravilhoso. Eu sabia que ia ser intenso, eu sabia que ia ser bacana, gostoso, porque nós duas juntas somos isso, sempre fomos, né? Enfim, eu vou lembrar de 1000 coisas que a gente fez aqui juntas, né? Aquele almoço que a gente... Não, foi almoço? Foi jantar com o João Rufino. Foi jantar, maravilhoso. Depois saudade. do evento da Unigra Rio, e a gente foi no meu carro, e eu dirigindo ele. Você dirige, Cíntia? Eu dirijo. E fomos lá. Enfim, tanta coisa que faz com que isso aqui fique muito maravilhoso. Lá pelas tantas... Desculpa, agora eu esqueci a pergunta, de tanto que eu falei aqui. Não, você estava agradecendo, falando da beleza, né? Aí a gente pensou... Foi ele jantar maravilhoso, ele veio a ver lá em Ipanema. Maravilhoso. E aí você estava falando, né? Agradecendo a presença de todos, foi muito bacana. Olha só. E aí eu falei Cíntia em uma palavra, para fechar, né? E aí eu falei, boa, ferrar você, né? Eu acho que eu sou isso aí que o Raul Seixas disse dele mesmo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquelas velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não, coisa que não sai. Bom, como eu não pensei sobre essa pergunta, o que me veio à mente foi isso. Eu sou uma metamorfose ambulante, eu sou um ser criativo, pulsante, que chora muito, que ri muito, que se joga no que acha que é legal, que ama muito, que odeia muito também, sabe? A gente tem que sempre segurar o nosso lado ruim, né? A gente tem, né? Também, não sou assim, então... Você vê que o conceito de entre-lugar do Silviano Santiago serve até para a nossa própria... Né? A gente achar um entre-lugar, a gente é meio 880, né? Eu também sou assim, eu estou tentando... Né? Eu já mudei bastante, estou tentando me centrar, enfim. Cíntia. Não, mas é legal, eu gosto de gente assim, sabe? Eu gosto de gente intensa, de gente que é muito... Mas somos bastante afetivas, né? Assim, eu acho que a afetividade é uma coisa que nos move e move as nossas relações. Eu queria agradecer imensamente, Cíntia, em nome do Creficom, em nome da equipe, da diretora Mitsu Takashi, né? Que é a nossa... Né? E gesta lá o Creficom, toda uma equipe maravilhosa, a coordenadora Eliane, nós temos a equipe técnica dos formadores, a pessoal da secretaria, enfim, nós temos aí a Neuzinha e a Érica por trás das câmeras ali, sempre apoiando, fazendo os ensaios. E eu acho, assim, é um trabalho muito bacana, né? A equipe está toda aqui, vários colegas, eu vejo professores, colegas meus, colegas seus, né? Eu não conheço o nome, mas eu já vi na sua... Como eu vejo muitas suas coisas, as suas postagens, eu sei que você, que é, né, convidado seu também, enfim, agradeço imensamente em nome do Creficom, essa tarde maravilhosa. Foi uma honra para mim ter essa conversa com você, tão gostosa. E queria... Vamos responder a Thelma aqui. A Thelma responde, Thelma. Ela diz aqui... ela falou, é verdade, ela falou uma coisa muito bacana. Será que eu... Olha lá. Parabéns, vocês vão ensinando e minha mente fervilhando. Será que terei tempo suficiente? Abraço, Thelma Regina.
pelo amor de Deus, do universo tudo, terá. Terá tempo, sim, terá. Tá tendo tempo aí, vamos lá. Gente, outra coisa, lembra do Manuel de Barros, Liberdade caça jeito. Liberdade caça jeito. Não, e a Cora Coralina, que começou a escrever tardão, a gente? É uma... tempo. Tem Nossa, tempo para olha tudo. só, eu agora estou toda trabalhada nos 70 anos, assim, primeiro nos 50, e depois eu estou pensando assim, é isso mesmo, Cora Carolina fez o primeiro livro aos 70, né? Acho que... Ganhou o primeiro Nobel, né, da literatura aos 60 e pouco, não foi? Então foi, tardão, cara. Isso, gente. E o Manuel de Barros, quase 80 que foi descoberto também. Pois é. Então, assim, gente... Literatura não é uma coisa que tenha essa questão de... Não é igual atleta de futebol, que com 30 anos já está velho, modelo de passarela. Não, ao contrário, quanto mais velho, melhor. Você vai aprimorando, vai melhorando, né? Vai lendo mais, vai vivendo mais. Eu sempre acho isso. Larissa, então vou continuar com fé. Então, vou continuar. Pode continuar, Clarice. Clarice, grande escritora, vem aí. Várias. Shirley também, Shirley. Escreva aí. Tá? Eu vou. Eu sei que você fala, um dia eu me aventuro, um dia. Cíntia, nós somos 1h40. Eu sabia que a gente passaria 10 minutinhos, é 1h30, 25, enfim, também não é a medida de força. Mas, assim, é uma conversa muito gostosa, né? Falar de literatura, falar de leitura, falar de vida. Eu quero ler meu poema, agora eu lembrei. Não, aí ele está aqui, ó. Quero saber. Porque, assim, então eu gostaria, já agradeci a todas, todos e todos, já agradeci a direção do PRIFCOM, a nossa equipe, a você, ao público que nos assiste, pessoas maravilhosas, comentários lindos, tão afetivos, eu fico muito contente. E aí, para encerrar, olha só, e beleza, eu gosto muito, você sabe, eu gosto muito do Em Trânsito, eu fui um dos primeirinhos, né? Foi o seu show, não é o seu showzinho? Eu acho, assim. Não, o Em Trânsito foi depois, foi assim, o primeiro foi o Entre Nós, 2012. Não, então, mas o Em Trânsito... 2014, eu acho que é isso. E o ofício... Mas eu achei que o Em Trânsito fosse o seu xodó, porque assim, parece que você está num caminhar, uma passagem, né? Por exemplo, olha o que você escreveu. O título da sua palestra é Literatura na Contemporaneidade. Eu tenho certeza que você não lembrou disso aqui, não. Mas eu lembrei na hora, eu fui buscar seus livros aqui, contemporâneo. Então, eu gostaria de encerrar dizendo meu muito obrigado, e aí lendo esse poema da Cíntia, que está no livro Em Trânsito, que é contemporâneo. Sou contemporâneo sem saber sê-lo. Não me fiz assim por gosto ou situação. Aqui estou, e isso é tudo. Surgem a cada dia imagens de mim, fragmentos de textos e discursos nada amorosos. Colero ainda o espelho e, sem autorização, me exibe e imprime suas reflexões. Sou olho, ouvido, boca e digitação. Meus sentidos alterados pela internet viram posts, viram tags, Sou contemporâneo. Me segue. Gente, sigam as Cíntias. Ela está aí no Facebook, no Instagram, enfim. Vocês têm acesso. Tem um projeto Conversa Literária. Está tudo lá para vocês poderem usufruir, as lives. Eu agradeço muito, Cíntia. Beijo no coração, beijo para todo mundo. Querida. Amei. Foi ótimo. Obrigada, menina. Tá aí, Neuzi, Kate e Érica, que estão por trás das câmeras, fazendo os ensaios. Tchau. Beijo grande, estamos juntos.